continuando a nossa correção dos exercícios do Enem 2021, vamos para a questão 107 da prova azul. E aí essa questão falava sobre a ficha técnica de um automóvel popular. E nessa ficha técnica tinha algumas características em relação ao seu desempenho. Aí ele fala para a gente considerar o mesmo automóvel em duas versões, uma funciona a álcool e a outra a gasolina. Tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. E aí tem a aceleração, no motor a gasolina vai de 0 a 100 km por hora em 13,4 segundos, no motor a álcool, mesma variação de velocidade em 12,9 segundos, um pouco mais rápido, menos tempo. E também tem a velocidade máxima, a gasolina 165 km por hora, a álcool 163 km por hora. Então a gasolina ele chega a uma velocidade máxima um pouco maior. Aí ele fala para a gente considerar desprezível a resistência do ar e ele quer saber qual versão apresenta maior potência. E aí o que a gente precisava perceber é que a potência é a energia dividida pelo tempo e a energia que está variando conforme ele acelera é a energia cinética. Mas tem um porém aqui, eu vou pôr um parênteses aqui. Existe um possível problema nessa questão, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Então, primeiro eu vou resolver do jeito comum que o Enem esperava que a gente resolvesse, eu acho. Depois eu vou comentar sobre esse problema, então aguentem um pouquinho aí. Então, sumindo aqui, e aí vamos olhar então aqui para essa parte que a gente estava comentando. A variação da energia cinética é a mesma, porque é o mesmo automóvel, então tem a mesma massa, a mesma energia cinética final, mesma energia cinética inicial, porque as duas saíram da velocidade 0 e foram para a velocidade 100. E isso acontece mais rápido no motor a álcool. Então, com a mesma energia cinética e sabendo que a potência é energia dividida pelo tempo, com energia constante, a maior potência vai ser desenvolvida por aquele que fizer essa variação em menos tempo. Então, o menor tempo seria a maior potência, e aí a gente vê que isso vai acontecer no motor a álcool, e aí a gente já poderia eliminar a letra A e a letra B, que falava gasolina, a letra D falava que era a mesma, também não poderia ser, e a letra E também falava gasolina, então só sobrava a letra C. Aí a gente lê lá como a versão álcool apresenta a maior taxa de variação da energia cinética, a taxa de variação da energia cinética seria o quanto ela varia por tempo, né, igual a gente fez ali em cima, então seria a maior potência. E aí é isso que significa potência, né, a variação da energia cinética com o tempo, nesse caso cinética, mas poderia ser qualquer outra energia, isso seria potência. E onde que está o problema, né, gente? Então, voltando lá no problema. Voltou ele aqui. Chama CREF, é um site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de um professor que sempre coloca análises físicas de várias questões, as pessoas podem mandar perguntas, tem umas coisas muito interessantes lá. E aí, muitas vezes, as pessoas mandam perguntando sobre alguma questão de vestibular em geral, mas no Enem costuma aparecer bastante coisa por lá. E aí, logo que foi a prova, vocês podem ver ali a data, 29 de novembro já tinha a resposta do professor que é responsável pela maioria das respostas nesse site, falando sobre esse potencial problema. E aí a pessoa tinha mandado uma pergunta com essa questão, comentando sobre essa coisa de só ter sido analisado em geral pela maioria das pessoas que fizeram gabarito, correção da prova antes do gabarito oficial, falando que seria só isso que a gente falou e não levando em consideração a velocidade máxima. E a hora que a gente ia ler, a gente podia perceber que existe sim uma relação entre a maior velocidade que o automóvel pode atingir com a maior potência. E é exatamente isso que fala na letra B. Então, a maior velocidade de estar associada a uma maior potência faria com que o carro mais potente fosse o que está a gasolina, porque ele atingiu uma maior velocidade máxima. Então, a alternativa B estaria certa. E aí, a gente tem um problema, né, gente? Porque se alguém tivesse estudado alguma coisa mais a fundo e soubesse dessa questão da relação entre a velocidade máxima e a potência, teria marcado a letra B, que não está errada. E aí vocês podem abrir aí e ler, né? Aqui está o nome do professor, lá da Federal do Rio Grande do Sul. O professor Fábio, ele responde a pessoa que mandou a pergunta, né? E aí, no final, até ele coloca aqui a letra B, né? Conversão a gasolina atinge maior valor de energia cinética que maior velocidade. E aí, se a gente olha no gabarito, a gente vê que realmente o que está marcado no gabarito oficial lá do Enem 2021, ó, o site do próprio INEP, 107, essa questão que a gente está marcado a letra C, não está anulado, não está a letra B, não aconteceu nada. E aí, até esse professor Fernando Lang, ele coloca no final que acontece com muita frequência de as questões de física terem problemas de física, que muitas delas aparecem nesse site em que ele faz esses comentários,
e que ele comenta essas coisas com o INEP, ele se manifesta e não recebe uma resposta, e que isso é muito grave, né? Porque pode prejudicar alunos que estejam estudando coisas mais avançadas além do básico, né? Então, não tá certo a gente ter uma alternativa certa que é errada. Entendeu o drama? E é isso, gente. E até a próxima.